Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Bora para mais uma aula? Pegue sua apostila e vamos iniciar a correção dos exercícios desta semana. Colégio Quiteto, Itaquaquecetuba, unidade 3, capítulo 3, Sistema Nervoso, turma oitavo ano, data dia 17/11/2020, aula correção dos exercícios das páginas 57 a 69. Bom, galerinha, página 59, iniciando os exercícios. Nós temos aqui uma tirinha, onde temos o diálogo de um homem com os seus neurônios, a partir da pergunta da esposa, da companheira, enfim. E abaixo vem pedindo para respondermos algumas questões. Questão número 1. Por que Adão ficou desesperado com a pergunta da mulher? Ele ficou desesperado porque ele não sabia como dar as respostas, né? Ele queria dar a resposta verdadeira, mas poderia criar muitos problemas. Eu vou até dar um zoom aqui para você visualizar melhor a resposta. Então, porque ele teria de dizer a verdade sobre o que ele achava da capa que estava usando. Isso acabaria dando muito problema. Questão B. Qual foi a razão dele pedir ajuda aos seus neurônios? Porque são eles que processam as informações para dar uma resposta. Então, nosso cérebro é a nossa caixa preta. Então, tudo que nós pensamos, o que gostamos, o que sentimos, é tudo interpretado, feito a leitura no seu cérebro, ok? Se você gosta de alguma coisa ou não, isso tudo foi interpretado através das suas memórias ali, armazenada no seu cérebro, ok? Questão C. O que significa os sons de zip-zap na tirinha? Significa as transmissões de informações, né? De modo geral, assim. Então, significa que os neurônios estão processando as informações. Quem está processando para depois, posteriormente, fazer a passagem dessas informações através do processo das sinapses, ok? D. Que outras funções os neurônios exercem no nosso corpo? Então, eles também exercem informações, recebem informações de todas as partes do nosso corpo e do meio externo e as transmitem aos órgãos capazes de responder corretamente a esse estímulo. Então, por exemplo, quando você encosta numa garrafa que está bem gelada, você sente aquele gelo, você já tira a mão, dependendo da temperatura. Ou quando está muito quente, a panela, você encosta ou no ferro, você já tira a mão. Então, são efeitos externos que mandam o nosso cérebro dar uma resposta para que o nosso braço possa ser retirado. Isso em milésimos de segundo. Você está assistindo a videoaula, o seu cérebro está mandando os seus olhos piscarem, seu coração bater, tudo funcionar de forma harmônica, ok? Descendo mais um pouquinho, exercício 2, da página 60. Descendo aqui, nós temos aqui um neurônio e as suas sinapses, né? Então, temos aqui o neurônio ramificado, né? Então, temos aqui o núcleo, temos a parte dos dendritos, a porção final se liga com outros dendritos, né? Essa estrutura, o corpo, né? Chamamos de axônio, que se liga com os dendritos de outro neurônio e vai fazendo essa rede, né? Se você já brincou de telefone sem fio, é o mesmo princípio, mas aqui nos nossos neurônios funciona de forma correta. Então, observe os neurônios na imagem ao lado e responda o que se pede, né? Letra A. Indique na imagem os dendritos, corpo celular, os axônios e as sinapses. Então, temos aqui ocorre a sinapse, aqui é o axônio, que é o corpo do axônio. Temos o corpo celular aqui, e lá dentro do corpo celular apresenta o núcleo. E qual é a direção dos impulsos nervosos desses neurônios?
sempre sai dos dendritos, passa para o axônio e vai para outro dendrito, ok? Então, descendo aqui, entram pelos dendritos, passam pelo corpo celular e saem para outro neurônio ou tecido pelos axônios. E o que são as sinapses? A sinapse é a região onde ocorre essa troca, essa passagem. Então, as sinapses são uma região de contato, mas que não se encostam entre os axônios e os neurônios e outros neurônios, ou de outra célula. Então, eles estão próximos, mas não estão ligados, onde é passado a informação de um neurônio para outro. Letra D. Quais são as funções do corpo celular, dos axônios e dos dendritos durante um impulso nervoso? Marque verdadeiro ou falso. Então, temos aqui as afirmações. Os detritos coletam as informações. É verdadeiro. O corpo celular processa as informações recebidas dos dendritos e a passa para os axônios. Correto. Os axônios levarão a informação para os detritos de outro axônio ou para uma célula afessora. Isso é falso. Completamente falso. Ok? Continuando. Questão 3. Quase ninguém sabe que no nosso corpo existem células muito importantes, sem as quais os neurônios morreriam. Elas são as células da glia. Qual a importância dessas células para o sistema nervoso? Então, elas mantêm os sistemas, né? Os neurônios nutridos. Então, podemos observar aqui que essas células apresentam a função de proteger e nutrir as células dos neurônios, ok? Continuando aqui, descendo mais um pouquinho, nós temos a tirinha abaixo. E após a tirinha, a gente faz a leitura e resolver os exercícios abaixo. O que o garoto de boneca está vendo TV quis dizer com a frase: esta é a última chance de usar 0 células cerebrais. Ele está querendo dizer que ele não quer usar o cérebro, tá? Ele à toa, não quer usar de jeito nenhum. Mas isso é uma mentira, gente. O nosso cérebro nunca para de funcionar. Mesmo você fazendo nada, não estou fazendo nada, o seu cérebro está trabalhando, o seu cérebro está sendo usado. Se o seu cérebro para de funcionar, você morre, ok? Morre. Então, como resposta, temos a seguinte sugestão. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ele quis dizer que ao assistir a televisão, a nossa capacidade de raciocínio e questionamento torna que fica 0. E realmente isso acontece. A televisão limita o funcionamento do nosso cérebro. Ele se acostuma e liga, funciona em modo automático. Vamos pôr modo automático. Letra B. Será que nenhuma célula cerebral funciona quando estamos vendo TV? Justifica. Sim. O nosso cérebro nunca para, nem mesmo quando estamos dormindo. Quando vemos TV, muitos neurônios estão funcionando, principalmente as das regiões sensoriais, regiões onde vai captar os sons, né? E a captar as imagens. O problema é que, na maioria das vezes, não questionamos o que está sendo passado. Então, a gente não pergunta por que eu estou assistindo isso, por que está passando isso. E só vai no automático, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com o que nós assistimos, porque isso armazena memórias ali e pode ocupar espaços que deveriam ser ocupados por outras informações de qualidade. Questão C. Por que a mãe do garoto citou de forma irônica a prova de história? Porque ele deve ter tirado uma nota muito baixa e isso usou 0 neurônios. E o que o garoto quis dizer com de propósito? Ele quis dizer que na prova o mau uso dos neurônios não foi de propósito. Isso é falta de estudo. No caso da TV,
É proposital. É proposital. Assim é tudo sem questionar. Então, na prova ele estudou, então acabou não usando o cérebro ali. E ao assistir a TV, eu não quero usar o cérebro mesmo, não quero que o cérebro pense, não quero que ele funcione, só quero assistir e colocar lixo na cabeça. É isso que ele está querendo dizer. Mas os nossos alunos do 8º ano não fazem isso, né? Correto. Isso aí, turminha. Continuando, questão 5. Questão 5. Correlacione as descrições de unidades do sistema nervoso. Então, temos aqui as afirmações e quais dessas estruturas executam essas ações. Então, letra A, substâncias químicas liberadas pela sinapse. Quem faz isso? São os neurotransmissores que vão transmitir a informação. B, prolongamentos longos e finos responsáveis pelo envio de impulsos nervosos. São os axônios. C, células do sistema nervoso, são os neurônios. Células de sustentação, nutrição e proteção, são as neuroglias. E, células que fornecem suporte mecânico e metabólico presente em substância cinzenta. É o astrócito, ok? Descendo aqui, continuando a nossa correção. Próxima página, exercícios da página 66. Então, temos aqui letra A da questão, localize os hemisférios cerebrais, esquerdo e direito. Então, você vai colocar aqui uma seta, esse aqui é o seu lado direito e esse aqui é o seu lado esquerdo. Essa parte aqui é a parte frontal e essa aqui é a parte traseira do seu cérebro, ok? Continuando, essa daqui eu vou aumentar mais um pouquinho para ficar melhor a visualização para vocês, ok? Essa questão aqui vocês irão pintar os lobos. Pintar os lobos bonitinho aqui. Então, temos os lobos frontais, né? Você vai pintar de vermelho. Então, nessa região aqui, você vai pintar de vermelho. O lobo parietal é um pouco mais atrás, né, do lóbulo frontal. E o lobo occipital está na região ali da nuca, próximo da nuca. E o lobo temporal está na região ali acima das nossas orelhas. Ok? Fazendo essa pintura, você faz a localização dos nossos lobos, do nosso cérebro. Questão 3. Reduzir aqui mais um pouquinho. Observando a imagem, indique quais regiões ou lobos cerebrais são ativadas com maior intensidade nas atividades a seguir. Então, temos aqui fala, tato, movimentos voluntários, comportamento e emoção, visão, e associação visual e audição. Então, você vai colocar aqui algumas atividades e você vai dizer aonde ocorre essas ações. Então, temos a letra A, dançar, na parte frontal e parietal, falar com um amigo, na parte frontal, ouvir uma música, temporal, sentir a aspereza de uma parede, frontal, pensar, frontal, pegar uma maçã, frontal e parietal, olhar uma bela paisagem, occipital, sentir o cheiro de um perfume, frontal. Não é à toa que o seu nariz está mais próximo da região que frontal. Questão 4. O cérebro possui diferentes camadas. A camada mais externa é chamada de córtex cerebral ou substância cinzenta. Por isso que chamamos de cérebro, né, de massa cinzenta. Sobre ela, assinale com X as afirmações verdadeiras. Então, temos essas duas primeiras afirmações aqui. Então, ela é formada por por corpos celulares, né, de neurônios. Ela possui áreas relacionadas com os órgãos dos sentidos, né, e nessa atividade. O plano de ação é elaborado nas áreas de associação, transferindo para as áreas motoras, que será responsável pelo movimento muscular relacionado ao ato de dirigir. Então, as duas questões são afirmativas, são verdadeiras. Questão 5. Por que a professora ficou brava com Kelvin?
porque ele tentou enganá-la por não ter feito a lição. Então, sim, temos nosso cérebro nos torna bem persuasivos muitas das vezes. E muitas das vezes não. Como você considera a saída de Calvin teve por não fazer a lição? Então, essa resposta é muito pessoal. Então, você vai falar o que você achou. Mas, como sugestão, temos aqui que foi uma saída bem criativa, né? Usou bastante a imaginação para justificar a sua falta de lição. E temos a questão C também. Na questão C, vem falando o seguinte: podemos dizer então que ele, apesar de não ter feito a lição sobre o cérebro, usou bem o cérebro dele, isto é, seu córtex cerebral? Sim, ele usou, porque ele teve que trabalhar o seu cérebro para imaginar, pensar, ter uma criatividade para justificar a sua falta de resolver a lição, resolver a atividade, né? Então, ele usou sua imaginação e criatividade para tentar não tirar uma nota baixa, ok? Questão D. Se estivesse no lugar de Kelvin, o que você diria no seu relatório de 5 minutos? Eita, e agora, hein? Isso é uma questão pessoal, então respondem aí bonitinho. E eu quero saber as respostas de vocês, ok? Questão 6. Leia o texto e responda as questões a seguir. Então, você vai fazer a leitura bonitinho do seu texto. E bora para a página 69. Após a leitura do texto, qual é o sentido responsável pelo equilíbrio quando andamos sobre um muro? Então, chamamos de sentido vestibular. Quais órgãos compõem, na letra B, compõem esse sentido e onde eles se localizam? Como esse sentido funciona? Gente, isso tudo está de acordo com o texto, então a gente precisa fazer a leitura. Então, ele é composto por canais semicirculares presentes lá dentro da orelha. Então, é como se fosse um caracolzinho. Então, cujo líquido que circula lá dentro se chama endolinfa. E é ele que informa ao cérebro a posição da nossa cabeça. Se está para cima e para baixo, se está tendo um movimento acelerado e assim vai. Se estamos em movimento ou não. Então, quando tem labirintite, é quando esse líquido não está no lugar correto. Então, a pessoa fica sem... Ela perde a noção, né? Ela fica sem a noção de espaço ali, profundidade ao andar. Então, é perigoso até andar sozinho, quem tem labirintite. Questão C. Como age o cérebro na função do equilíbrio? E como explicar que ficamos tontos após rodarmos? Então, ele reúne as informações do equilíbrio com outros sinais vindos dos músculos e articulações e ajuda nossos movimentos e tensão muscular ao longo do corpo para adequar nossa postura e manter-nos em pé. Então, uma ação conjunta. Então, nosso cérebro, ele precisa das respostas das nossas pernas, né? Ao andarmos, principalmente, por exemplo, quando a gente está no meio-fio, o diâmetro dos nossos braços, quando nós abrimos os nossos braços, nós estamos aumentando o campo de equilíbrio, né? Por isso que pessoas quando vão pro circo, né, tem lá o trapézio, aonde a pessoa vai andar por cima da corda, ela usa uma vara que é para aumentar o campo de equilíbrio do corpo, ok? Ao rodarmos e pararmos, a endolinfa presente nos canais semicirculares continua em movimento. Então, o nosso corpo parou, mas lá dentro da nossa cabeça ainda está girando. Mas o cerebelo recebe dos músculos as informações que estamos parados. Então, entra em parafuso. Então, a gente acaba ficando tonto até começar a ficar totalmente estabilizado. Então, esse conflito é interpretado pelo cérebro, que pensa que o mundo é que está girando. Mas não é isso que acontece, ok?